volta para Layers, clicando aqui na sua imagem, Ctrl Shift I, você vai inverter isso aqui, você vai pegar as áreas de sombra, Ctrl J para duplicar, clarear, Screen, tira bastante opacidade. Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Kai, nesse vídeo aqui eu vou te passar essas dicas aqui legais pra gente chegar nesse resultado final que eu tô mostrando aqui agora. Então, sem musiquinha de intro, sem enrolação, bora pro que interessa. Aqui é o seguinte, quando você tem uma modelo com a foto ela é tirada com a luz direta do sol, a gente tem sombras muito duras, tá? Muito fortes, criadas em determinadas regiões. Normalmente essas fotos ficam com aspecto igual essa daqui que eu tô mostrando, tá? Algumas partes mais escuras, outras muito claras, a não ser que você tire uma foto super exposta. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, nós vamos trazer os highlights para baixo, para dar uma quebrada, olha só, nesses tons aqui. Se você tiver uma foto super exposta, muito estourada, se ela já estiver assim, ó, logo de cara, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que trazer aqui para baixo, no máximo, tá? Você vai ter que trazer no máximo, e aí lá nas curvas a gente vai ter que fazer uma correção também, puxando isso aqui para baixo um pouco, para estabilizar. Mas se o balanço aí da luz na sua foto estiver normal, a gente vai trazer para baixo aqui só um tanto, esses highlights, uma média aí de 40 pontos, uma média aqui mais ou menos nessa região. A exposição você pode deixar ela neutra, certo? O contraste você pode tirar um pouquinho de início. As sombras a gente vai aumentar bastante, uma média aí de 70 pontos nas sombras, porque assim a gente vai recuperar a informação dessas áreas de sombra aqui que a gente está perdendo. Os brancos a gente vai descer, uma média aí de 20 a 30, igual eu falei, se ela estiver super exposta, a foto estourada, você vai ter que descer tudo. E aqui os pretos a gente vai trazer um pouquinho para baixo, para eles não ficarem tão claros. Aqui você pode deixar uma média de 80 e aqui uma média de 30. Lembrando que você pode regular isso aí da forma que você julgar melhor. Textura, você pode colocar textura, tá? Pode colocar aqui uns 30 pontos, que você vai ganhar muito detalhe aí nas áreas de luz e de sombra. Agora, o que é o legal? Aqui, na saturação e na vibração, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai aumentar para recuperar um pouco do brilho original da pele. Só que isso aqui vai ser até um ponto que estoura. Então o que você tem que fazer? Olha só, aqui é mais ou menos um limite, que dá esse laranja bonito. Acima disso já fica parecendo Donald Trump, fica laranjado demais. Então aqui vai ser uma média, quase toda foto, aí uma média entre 20, tá? Entre 20 e 30, vai depender de cada imagem. E agora a vibração, a gente tem que fazer uma compensação dela para dar um contraste legal e bonito com esse azul. Então, aqui eu vou deixar mais ou menos desse jeito. Então agora a gente pode trabalhar, por exemplo, uma vez que a gente regulou isso, a gente pode trabalhar com a questão da temperatura. Eu vou trazer um pouquinho para cá, porque eu estou achando amarelo demais. E a gente pode trazer esses magentas para a esquerda um pouco, até encontrando aqui um equilíbrio melhor. Se precisar regular isso aqui, a gente volta. Vamos aqui para as leis das curvas. E nas curvas eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui nos canais de azul. E aqui eu vou criar um pontinho, um pouquinho aqui acima. Outro pontinho mais ou menos aqui, só para criar um balanço mais legal, olha só. Aqui no Color Grading, essa opção aqui talvez não tenha em versões anteriores ao Photoshop 2022. Aqui em Color Grading, se você tiver essa opção disponível, ela vai ser muito legal, porque por aqui a gente consegue fazer uma edição de tonalidades nas sombras, nas luzes e nos highlights. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou clicar, por exemplo, nesses ícones aqui individuais, para editar sombra, luz e meio tons individualmente, e eu vou trazer, por exemplo, esses tons de sombra para um aspecto mais púrpura, tá? Mais magenta, e vou tirar um tanto da saturação, vou deixar mais ou menos assim, ó. Posteriormente, em midtones eu não vou trabalhar, eu vou vir aqui para os meus highlights, vou jogar um pouquinho aqui para baixo, uma média de 260, e vou aumentar um pouco a saturação. Tô achando muito azul, mas isso aqui a gente pode corrigir posteriormente. Vou vir aqui em Color Mixer, HSL, Matiz, Hue, e aqui eu vou trabalhar mais ou menos da seguinte maneira. Eu vou adicionar um pouquinho de vermelho, trazer o laranja um pouquinho para a direita, só para dar um contraste. O gráfico ele vai ser de escadinha assim, ó, mais ou menos dessa forma. Assim a gente já consegue regular melhor essas tonalidades que eu estava achando muito azul ou muito púrpura. Agora a gente vem para saturação, posso descer isso aqui um pouquinho. Vou trabalhar mais ou menos dessa forma aqui. Lembrando que cada foto você deve adaptar, certo? Então eu vou trazer esse tom aqui um pouquinho para a direita, o tom dos púrpuras, trazer os azuis um pouco para a esquerda, ó. Agora eu consegui quebrar um pouco daquela saturação exagerada, tá? Do azul. E eu deixei um azul um pouco mais natural, criando esse degradê aqui, esse gradiente.
Vem aqui para luminância e aqui em luminância, vou deixar esse aqui mais ou menos assim. Vou subir os brilhos desses tons mais esverdeados e amarelados, por exemplo, da pele. Esse tom aqui eu posso subir bastante, os aquos, e os azuis eu vou subir um pouco também, para dar um contraste legal, olha só, fica bem mais vivo. E aqui em calibração, eu sempre gosto de trabalhar com isso aqui, que você pode adicionar, por exemplo, um tanto bom de vermelho, um tanto bom dos verdes primários aqui, uma média de 50. E aqui eu vou deixar, vou trazer um pouquinho para a esquerda. E aí essa saturação, aqui por exemplo, a gente pode subir uns 20 pontos. Isso aqui já vai dando um contraste azul e laranja bem bonito, tá? Mais ou menos desse jeito. A gente consegue, clicando e segurando nesse olhinho aqui, a gente consegue ver o antes e depois, né? Deu uma vida um pouco maior. Você pode vir aqui nas opções aqui de detalhes, clica nessa setinha para abrir mais menus. A gente pode subir mais a nitidez, tá? Eu deixei uma média de 50. E eu recomendo você tirar um pouco da redução de ruído, tá? Tira o ruído aí. Você pode deixar uma média aí de 40, 60. E você desejando salvar esse preset, você clica aqui nas reticências, Save Settings, coloca aqui Save, eu salvei ela como Sol. E aí, se você desejar carregar uma outra imagem para já editar com esse padrão, basta você vir nessas bolinhas aqui, clica nessa aqui, ó. Esse aqui são outros, ó, que eu já fiz. Você clica nela e ele vai aplicar o preset automaticamente. E para você reeditar, você clica nesse primeiro ícone e todos esses menus aqui podem ser reeditados manualmente. Depois disso, você clica aqui em Open, ele vai abrir no Photoshop para você. E a partir desse ponto você vai fazer aí os ajustes manuais, tá? Os ajustes de edição de pele, tá? Edição de brilho, de luz. E você pode fazer alguns complementos também. Por exemplo, você pode criar uma layer aqui de curvas posteriormente aqui pelo Photoshop. Você pode subir isso aqui um pouquinho. Não muito, só um pouquinho, tá? No máximo 10, para recuperar um pouco dessas áreas aqui escuras, tá? Uma outra dica que você pode fazer também, clica no seu background, vem aqui em Channels, segura o Ctrl e clique em RGB. Você vai pegar todas as partes claras da imagem. Volta para Layers, clicando aqui na sua imagem, Ctrl Shift I, você vai inverter isso aqui, você vai pegar as áreas de sombra, Ctrl J para duplicar. Olha só, agora a gente tem as áreas de sombra. Clica aqui, troca para clarear, Screen. Tira bastante opacidade. Olha só. O efeito que você criou ali, você conseguiu clarear um pouco mais essas áreas de sombra e dar um volume maior para a foto, certo? Desejando, você pode mesclar as camadas depois. E aí você dá a sequência na edição normalmente. E aqui eu vou aproveitar para passar uma dica. Quando você for tirar uma foto de uma modelo que ela tiver nessa situação aqui, sobre influência de uma luz do sol muito direta, criando essas sombras, evite fazer o seguinte. Fiz só um rabisquinho aqui rápido. Evite fazer o seguinte, vamos supor que essa aqui é a sua modelo, tá? Evite tirar fotos, por exemplo, das 11 horas da manhã até 2 horas da tarde. São horários muito ruins, onde o sol tá bem aqui em cima. Se o sol tá bem aqui em cima do modelo, nessas regiões aqui, ó, quando você for fotografar, vai gerar uma sombra aqui embaixo do olho, muito abrupta, tá? Vou mostrar um exemplo aqui. Aqui, por exemplo, nessas regiões aqui abaixo dos olhos, tá? Fica bem complicado. Então é o seguinte, dica para você, por exemplo, quando você for tirar a foto, deixa o sol posicionado mais ou menos nessa região aqui. Em vez da modelo ficar de frente para o sol, pede para ela girar um pouquinho, por exemplo. Imagina aqui esse bonequinho visto de cima, né? Então deixa o sol mais ou menos numa posição assim, ó, mais do alto, iluminando aqui. Por quê? Porque quando bater essa luz aqui, bater no rosto da pessoa, vai gerar essa sombra triangular aqui, ó. Essa sombra triangular aqui que é o charme. Vai impedir daquela sombra forte criada aqui em cima e aqui embaixo, tá? Que aí gera uma olheira, assim, um aspecto muito marcado. E aí você vai ter uma suavidade nessa região. E nessa região aqui você vai criar essa luz de triângulo, tá? Só você ir pedindo para o modelo girar um pouquinho. Deixa o sol posicionado um pouco mais na lateral, igual eu mostrei aqui. E aí você gira o corpo. Pede para o seu modelo ir girando assim, ó, e posicionando até você encontrar aí a melhor luz, que aí essa iluminação ela vai bater mais na lateral aqui e vai criar um triângulozinho ali. Aí fica mais harmônico quando você for fazer aí a estrutura aí da sua foto. Essas sombras vão ficar mais suaves. Então, eu espero que tenha sido útil. Eu agradeço demais. Se tiver aprendido alguma dica nova, não esquece de deixar o joinha. Link do meu curso completo na descrição. Mais de 50 horas de edição de imagens, tá? Focada em desde o básico do Photoshop até fotomanipulação extremamente avançada e profissional. Valeu demais. Brigadão, sucesso.